Amém, irmãos? Então a gente vai iniciar a leitura de mais um livro para a Maratona Bíblica. Hoje é o livro de Tiago. Antes de começar a leitura, a gente pondera um pouco sobre o livro, a gente estuda sobre o conteúdo, para quando a gente for realmente partir para a leitura, essa leitura fique mais fácil, né? A gente consiga compreender mais coisas. Lembrando que, para cada livro, a gente está fazendo a abordagem baseada no livro do Gordon Fee e do Douglas Stuart, que chama Como Ler a Bíblia livro por livro. Então hoje a gente vai ter o aulão de Tiago. O livro de Tiago, ele é um livro bem prático. Nós vamos aí fazer uma imersão nesse livro. Vocês vão ver que ele é um pouco diferente dos outros que a gente vem estudando. Por conta disso, a gente tem muitas aplicações práticas dentro desse livro. Pode ir. Então, qual que é a natureza desse livro, o conteúdo? Ele não vai ser uma carta tradicional, como a gente vem estudando as cartas de Paulo. Então, ele não vai ter aquele modelo tradicional que a gente vem lendo em 1 Coríntios, né? Gálatas, Efésios, esse formato de carta. Ele parece mais um tratado, num formato de sermão, cheio de conselhos práticos. Então você vai ver várias frases curtas, ensinando de maneira muito prática mesmo como viver a fé. O livro de Tiago, ele é um livro de muita aplicação, onde quando você lê, fica bem fácil de você entender como você deve pôr em prática a sua fé. Então, ele tem um tom moral, preocupado com como a gente vive o Evangelho, ao mesmo tempo também muito pastoral. A gente vai ver que uma das características do livro de Tiago é que ele se refere muito à igreja assim, meus irmãos, né, meus queridos irmãos. Então ele tem esse tom bem de pastor que quer ensinar aquelas pessoas a como viverem a fé. E a ênfase principal desse livro é, primeiro, que a fé ela seja vivida na prática. Então, Tiago ele vai mostrar bem, outros livros já falaram um pouco da natureza da fé, mas Tiago ele vai falar sobre como é que a gente vive essa fé, como a gente enxerga na nossa vida que essa fé ela de fato existe. Também ele vai falar, exortar para que os cristãos permaneçam firmes nas provações, né? A gente vai adentrar sobre tudo isso. Também vai falar muito da vida em comunidade. A gente vai adentrar nisso também, para vocês entenderem que é um livro prático, mas é interessante que ele não é para como eu vou viver minha espiritualidade sozinha. Ele é um livro que se preocupa sobre como nós vamos viver a nossa fé. Então é um livro muito importante também para a nossa vida de igreja. Quem foi o autor desse livro? Foi Tiago, irmão de Jesus. Está lá em Gálatas 1,19, a gente vai ler. Que é o mesmo Tiago. Gálatas 1,19 fala assim. Paulo está dizendo, né? Não vi nenhum dos outros apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor. Então esse Tiago, ele não é aquele apóstolo que a gente canta Pedro, Tiago, Pedro, Tiago, João no bar. Vai ficar eu cantando mesmo aí no vídeo, não vai ser legal, né? Que eu não sou tão afinada. Mas não é aquele apóstolo, Tiago, que a gente canta na música. Aquele apóstolo, ele morreu lá bem antes, bem no comecinho ali. Foi morto por Herodes, né? Esse Tiago, ele é irmão de Jesus, e eu também vi em outros vídeos que essa palavra de irmão também pode ser um primo, também era chamado dessa mesma forma. Mas esse Tiago, ele era um irmão que ele era líder na igreja de Jerusalém. A gente vai ver em outras passagens lá em Atos, também em Gálatas, mostrando ele como sendo um irmão de bastante proeminência lá em Jerusalém, conhecido como Tiago Justo. Alguns estudiosos questionam essa autoria, se foi Tiago ou não, por questões de linguística, de data, mas a tradição reconhece, em forma geral, que foi Tiago que escreveu a carta. A data
em que ele escreveu é incerta, pode variar desde os anos 40, depois que Cristo nasceu, né? Até os anos 90, depois que Cristo nasceu, mas provavelmente foi mais no comecinho desse período. Para quem que ele escreveu? Tiago ele é um judeu cristão, então, como a gente vem estudando, ele é descendente mesmo de Abraão direto, judeu, só que ele é um judeu messiânico, um judeu que acredita em Jesus, e ele está escrevendo para cristãos judeus também, mas que estão espalhados fora de Jerusalém. Então são pessoas que por diversos motivos, por perseguição, a gente viu que foram espalhados, ou até mesmo cristãos judeus que estavam em outros lugares de Roma e vieram acreditar em Cristo. Então Tiago está escrevendo para esse tipo de destinatário. A ocasião que ele escreveu é desconhecida. Em outros livros a gente consegue identificar, por exemplo, está tendo falsos mestres, e aí Paulo escreveu para essa igreja, ou essa igreja estava sendo muito perseguida. Para Tiago a gente não consegue entender bem a ocasião, por que ele escreveu aquele livro, mas a maneira como ele escreveu mostra que ele está preocupado com dificuldades reais da igreja na época e que a gente vive até hoje, né? Primeiro, provações severas, dá para ver no livro, que a igreja estava passando. Também divisões internas que estavam acontecendo por conta de ira, né, de palavras duras. E outra preocupação também que tem no livro é que pessoas ricas estavam oprimindo pessoas pobres. Então, as ênfases que esse livro vai dar. A primeira, que a fé, ela é prática. Não basta a gente crer, é preciso agir. Então, a gente vem falando muito sobre a natureza da fé, que a nossa salvação vem pela fé, e tudo isso é verdadeiro, mas Tiago vai falar que a verdadeira fé, ela vem com fruto. Então, a verdadeira fé, a gente é salvo pela fé, mas enquanto você está vivendo essa salvação, não tem como, você vai demonstrar isso por meio de obras. A gente vai adentrar nesse assunto. Ele também vai falar sobre alegria e paciência nas provações. Tema difícil, né? É difícil você ser alegre e paciente quando você está sendo provado. Mas Tiago vai dizer que são as provações que produzem em nós vários bons frutos, né? De amadurecimento, de perseverança, enfim. Também vai falar a natureza da verdadeira sabedoria, que é a sabedoria cristã. Então, Tiago ele vai mostrar que, às vezes, a gente crê que sábio e que inteligente é aquela pessoa que sabe muito, que tem muito conhecimento. Mas se eu venho aqui e aí eu mostro que, nossa, eu tenho um super conhecimento da Bíblia, mas isso traz para mim uma área em que daqui a pouco eu estou discutindo com a Laís, eu estou discutindo com você, aquilo só causa ira, dissensão, orgulho, então isso não é sabedoria. Ele vai dizer que essa sabedoria ela é carnal, ela é demoníaca, porque a verdadeira sabedoria de Deus ela é pura. Aí ele vai falar, ela é amável, ela é pacificadora, ela é mansa. Então, se você tem um conhecimento elevado, mas na hora de você passar esse conhecimento, você passa com orgulho, com arrogância, então aquilo não é sabedoria. Eu posso até aparentar que eu sou muito sábia, porque eu sei muita coisa, mas essa sabedoria ela não provém de Deus. Ele também vai falar sobre o abuso da língua, né? E qual que é o uso adequado para a língua. Então Tiago ele vai ser uma das cartas que mais fala sobre o bom e o mau uso da língua. Você quer saber, até o pastor Harold falou isso, né? Você quer ter um tratado realmente sobre o uso de língua, você pode ler o livro de Tiago. E por último, algo também que fala bastante sobre na carta, a gente vai falar sobre isso, aprofundar, é a atitude que alguns ricos estavam tendo para com alguns irmãos pobres, né? Então, a visão geral do livro. No começo, ele vai falar sobre provações, sobre tentações, sobre necessidade de sabedoria. Então, quando você vai lendo, parece que tem muitas aplicações soltas, assim como seus provérbios, uma coleção de vários ditados, mas você consegue ver uma lógica no livro. Algumas pessoas podem ter dificuldade, porque são muitos assuntos, mas quando eu li, eu não acho assim tão
tão complicado. Eu acho que dá para a gente pegar bastante aplicação prática e dá para você entender que ele está falando de várias coisas, mas existe uma lógica naquele assunto. Então, o começo ele está falando sobre provação e sobre tentação, como eu falei para vocês. É até engraçado. O pastor Harold disse que parece que é aquela coisa assim, afagando com a mão, mas trazendo algo muito forte com a outra, porque ele fala assim, meu querido irmão, não fique triste se você passar por uma grande provação, mas como assim, né? Então é como se ele te preparasse para te falar uma palavra bem forte, aquela coisa bem pastoral. Então ele vai conversar bastante com a gente sobre a maneira como a gente deve encarar e receber as provações, como um motivo de alegria, porque a gente pode amadurecer, e aí ele vai dando vários conselhos práticos sobre esses momentos em que todos nós vamos viver. E ele vai também explicar nessa primeira parte que Deus ele não tenta a gente para o nosso mal. Na verdade, Deus ele não tenta e ele mesmo não é tentado, né? O que nos tenta, Tiago vai dizer, são os nossos próprios desejos, né? Assim que ele fala. Oi? As nossas próprias fraquezas. Então, por conta disso nós somos tentados, mas já o Senhor ele nos dá livramento, né? Ele nos dá um escape para que a gente possa realmente resistir àquela tentação. E ali também Deus oferece sabedoria para que a gente possa suportar esses momentos, porque é Tiago que fala que se você percebe que falta sabedoria para você vencer aquele momento, você pode pedir ela para Deus, mas você deve pedir ela com fé, porque Deus, a gente não pode se achegar perto dele para pedir algo sem crer, porque se você pede algo para Deus, você tem que crer que ele existe e que ele pode te dar, né? Então, e fala que ele dá a todos livremente. E também nessa primeira parte ele vai fazer uma posição muito invertida da nossa lógica. Ele vai exaltar o pobre e humilhar o rico, né, de certa forma. Então, para a gente, aquela pessoa que está em alta posição é que muitas vezes é a pessoa abençoada, mas Tiago ele vai dizer que não. Ele vai falar que o pobre ele deve se alegrar na sua pobreza, né, na sua condição de saber que Deus ele olha para o humilde. E já o rico, o problema não é ser rico. A gente consegue entender bem isso no livro de Tiago. O problema não é a riqueza em si. O problema é o quão perigoso é quando você está naquela situação, como muitos acabam ficando orgulhosos, acabam humilhando o pobre. Aí Tiago vai dizer, retendo o salário do seu trabalhador. Então tem muitas coisas que os ricos, confiando nas riquezas, que são tentações da vida do rico, que podem levar ele a afastá-lo para longe do Senhor. E aí Tiago vai dizer que essa vida ela é muito passageira. A gente tem várias advertências sobre esse perigo das riquezas na Bíblia. Então, se você for pobre, pelo menos agradece hoje a Deus que essa tentação ser obrigado que eu não estou sendo tentado nessa. Não tem um meme que fala assim, colocou o versículo assim, pastor, não ajunteis tesouro na terra, né? Ele, pelo menos um versículo da Bíblia eu estou cumprindo. Esse aí eu não estou. É muito engraçado, ele diz, um versículo da Bíblia eu estou cumprindo, que é não ajuntar tesouro. Mas lógico que, gente, é meme. Ele pode estar juntando, mas se você não está juntando em boas obras, naquilo que Jesus fala, também não está juntando no céu. Mas eu achei bem engraçado. Então também o pobre, porque também tem como pobre amar ao dinheiro, né? Também ser levado por todas essas tentações. Então é só um momento de descontração. Essa é a primeira parte, aí a segunda. Ele vai falar sobre a fé em ação. Então, a importância de você ouvir e praticar a palavra, como nós estávamos conversando. Outras cartas vão falar muito sobre a natureza da fé, e a carta de Tiago ela é uma carta mais prática, então ele vai mostrar como isso se dá no dia a dia. Você tem fé? Eu tenho.
Então isso vai se mostrar no seu dia a dia. Então ele vai falar, por exemplo, Raabe teve fé. Mas como é que a gente sabe que Raabe teve fé? Porque ela se colocou em perigo, acolhendo os espias. Então, a prática mostra que ela teve fé. Abraão, ele também teve fé e foi salvo pela fé. Mas como a gente sabe que ele teve fé? Como isso se demonstrou na prática? Quando ele se dispôs a sacrificar o seu próprio filho. Então, Tiago está dizendo, olha, realmente a gente é salvo pela fé. Mas como é que você justifica, não é como você justifica, como você demonstra que você tem uma fé, se no seu agir, ele mostra totalmente o contrário. Então é um livro que a gente tem que estar sempre lendo para a gente ser advertido sobre essas coisas, porque às vezes a gente crê que a gente tem fé, mas a nossa atitude diária é bem diferente de alguém que crê. Então ele fala, olha, se é possível ter fé sem ter obras, ele fala, então me mostra essa fé que você tem sem obra nenhuma. E ele fala, eu vou te mostrar as minhas obras e você vai conseguir ver pela maneira como eu vivo que eu tenho fé. E assim, gente, isso é bem óbvio, realmente, se você convivendo com uma pessoa, você consegue ver na prática dela do dia a dia se está crendo ou não. A gente também, tem gente que ela não precisou falar nada, mas ela tomou uma atitude tão... assim que você fala, rapaz, tem fé, né? Porque você vê pelo proceder da pessoa que aquilo procede de uma fé que ela tem no Senhor. Também sobre cuidar dos pobres e controlar a língua. Então, quando ele vai falando dessa prática da palavra, o que é você demonstrar ter fé? Uma das práticas é realmente você cuidar do órfão, é você cuidar da viúva. Ele vai mostrando no seu dia a dia coisas que você faz que mostram que você tem essa fé. E ele também vai falar muito sobre o uso da língua, como eu falei para vocês. Sobre a fofoca, sobre você usar a sua língua para condenar, para ferir, para machucar. Então, da mesma boca vai proceder bênção e maldição. Então, é um livro que a gente já conhece vários ensinos dele, que a gente usa, né, no nosso dia a dia. Vai condenar também a parcialidade, então são pessoas que tratam de forma diferente o rico e o pobre. Então, eu estava até vendo uma época que teve uma polêmica, pastor nem gosta, né, que a gente, e tá certo, de falar mal de outras denominações, mas é só sobre um costume que uma outra igreja tinha, às vezes, de separar um local para aquelas pessoas que têm mais condição, né? E aí eu vi um irmão que fez um vídeo rebatendo isso, e ele mostrou isso bem claramente em Tiago, que Tiago ele condena isso. Se você pega a pessoa que ela é mais abastada e você fala, se senta aqui e tal, e aí você separa todo um lugar, e aquela pessoa que é mais humilde, senta aí o lugar onde você tem. Ele condena isso muito claramente na Bíblia, esse tipo de atitude. Eu também concordo com o pastor, a gente tem que usar o nosso tempo para ensinar, né? Não só para atacar, mas assim, e tem um porquê dessa igreja em específico fazer aquilo, porque eram pessoas muito abastadas, e às vezes você pega um famoso, mistura ali, e aquilo acaba tirando a atenção de todo mundo, então você separa um lugar, mas assim, você tem que meditar, né, sobre essa passagem, será que isso está correto ou não? Cada um pense sobre isso. Nos lugares VIPs, né, de igreja. Pois é, e eu acho que a palavra ela deixa isso bem. Eu entendo os dois lados. Vi também alguns irmãos que trouxeram um contraponto. Por exemplo, às vezes um jogador muito famoso de futebol, se ele chega aqui e senta ali no nosso meio, será que a gente vai prestar atenção no culto, ou se eles chorar vão ficar tirando foto para postar? Então, às vezes fazem esse lugar mais reservado, porque às vezes a própria igreja não sabe lidar com aquela situação. Então, esse irmão até chamou a atenção para a importância do pastoreio. Aí, ó, pastor, chamou a responsabilidade do pastor de ensinar para a congregação que rico e pobre não importa. Os dois são a mesma coisa perante o Senhor. Não existe perante o Senhor quem é mais importante ou menos. Então, a própria congregação ela tem que entender que o centro é Jesus, não aquela outra pessoa. Então, a congregação madura, ela consegue entender que quem é o centro das atenções ali naquele culto não é a pessoa que é importante, é o Senhor.
Então o culto é para o Senhor, uma comunidade fundamentada na palavra consegue entender isso, consegue se alegrar quando vê aquele irmão famoso ali, né, entregando o coração, enfim. É um parênteses aí dentro desse livro, mas para ver que algo que Tiago escreveu lá é tão prático para nós hoje, né? Tudo que Tiago escreveu, na verdade, a gente consegue ver que a gente enfrenta esses desafios hoje. A gente ainda enfrenta provação hoje, tentação, essa coisa de você querer colocar o rico como alguém mais importante, porque é aquele que tem o dízimo maior, então pode acontecer. E aí Tiago está falando, não, você não vai tratar esse irmão de forma mais especial, porque você está agindo com parcialidade, e o Senhor não age assim. Deus não age com favoritismo. Então, para quem não é aí o ricão, saiba que não é isso que te faz importante para Deus. Deus não julga e não age com parcialidade. Depois, fé sem obras é morta, é aquilo que a gente já vem conversando. Essa fé, ela deve ser mostrada de forma prática. Aí depois a gente tem a terceira parte, em que ele vai falar sobre algumas dissensões internas, então alguns problemas que estavam acontecendo na vida em comunidade. Aí ele vai falar sobre o poder da língua, o poder que a língua tem para ferir ou para edificar. Então, o Azus ele comentando, né? Principalmente trazendo aí maior juízo, Tiago vai falar para os mestres, para aqueles que ensinam, porque eles vão ser julgados com maior rigor. Por quê? Porque eu estou ensinando algo aqui para vocês, que se eu ensino algo, eu uso a minha língua para trazer um ensino para vocês que é falso, olha que prejuízo que eu trago para o corpo de Cristo. Então o mestre, ele tem que ter muito cuidado com o que ele fala, misericórdia. Deus, todo mundo que traz, não estou falando na posição de mestre não, estou falando todo mundo que ensina. Se eu venho aqui e estou ensinando para vocês algo hoje, isso tem que ser muito sério, porque se eu trago algo para vocês que é um falso ensino, né, e uso a minha língua, isso acaba trazendo ferida, isso pode trazer muitos problemas, muitas consequências, né? Também fala que a sabedoria verdadeira gera paz e fala sobre guerras e contendas na igreja. Esse é o mesmo assunto que eu já falei com vocês um pouco antes. Ele vai mostrar que a verdadeira sabedoria, ela vai gerar paz, ela vai gerar união, ela é falada de forma amável, ela é falada de forma pacífica. Aquela sabedoria do mundo, de que é alguém que só se acha e traz todo o conhecimento dele, fiz isso, sei disso, sei daquilo, mas se aquilo só está trazendo divisão, aquilo não é uma sabedoria que vem do Senhor. Então a sabedoria que vem do alto, ela não é uma sabedoria gerada para trazer orgulho, ou para parecer que eu sou mais inteligente. Não, a sabedoria verdadeira é aquela que sabe ensinar para o próximo, é aquela que sabe ligar a comunidade. Pode passar. Aí a gente tem a quarta parte, que são algumas advertências e conselhos, que ele vai fazer essas advertências para os ricos, né? Não só para o rico, mas para o rico que é arrogante, porque como eu falei para vocês, tem como ser rico e não está nessa condição, né, de arrogância. A gente tem pessoas, na Bíblia, que foram extremamente ricas, como Abraão, como Davi, mas que não fizeram dessa riqueza um motivo de condenação, um motivo de orgulho, né? Elas confiaram no Senhor, elas não confiavam nas suas riquezas. E também que os pobres deveriam esperar com paciência, né? Um conselho de Tiago. E por último, ele faz algumas exortações finais para que a gente evite juramentos, também para que a gente ore em todas as situações. Tem também muitas advertências para que a gente não, por exemplo, ache que eu vou, a partir de dezembro eu vou viajar, e aí em janeiro eu vou receber tal valor do meu salário, e aí eu vou fazer tal coisa. E ele vai falar que esse tipo de, não é que a gente não possa fazer plano, mas se a gente define toda a nossa vida assim,
Isso é pecado, porque na verdade é se o Senhor permitir. Então a gente não sabe. Posso pensar, mês que vem com o meu salário vou comprar uma máquina de lavar. Mês que vem às vezes eu estou doente, pega todo aquele dinheiro, vai. Então todo tipo de pretensão, assim, Tiago vai dizer que é maligna. Porque a gente não sabe o que é o dia de amanhã. Isso é muito sério, é uma arrogância. E a gente vai ver isso em outros livros. Eu não sei se é o próprio Jesus, né, também, que conta aquela história do rico que tinha feito uma colheita muito grande, e aí ele ficou olhando tudo aquilo, né? E pensou, vou construir um celeiro maior, eu vou fazer tal coisa e depois eu vou descansar, porque eu já juntei dinheiro para muitos anos. E aí Jesus fala, louco, essa noite vão pedir sua alma, e tu o que tens? Então a gente tem que ter sempre essa sabedoria, e é fácil, viu, irmãos? Não sei para vocês, a gente cair nesse erro de começar a planejar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas a gente tem que parar e pensar, não, se o Senhor permitir, Senhor, eu pretendo fazer isso, né? Qual a sua vontade? Senhor, eu pretendo investir em tal coisa. E se alguém perguntar, olha, até que brasileiro a gente costuma falar, né? Se Deus quiser. Não, se Deus quiser, eu vou fazer tal coisa. Então, se Deus permitir, eu vou fazer isso, isso e isso. Mas se Deus quiser, meio que sim, que já Deus já está querendo. Que se Deus quiser. Isso que eu estou falando. Mas se Deus não quiser, aí enrolou, né? Ele fica com raiva, é verdade. O brasileiro enrola até nas palavras. É verdade. Se Deus quiser, você quer, né? E também sobre corrigir e restaurar os que se desviam, né? Ele termina a carta falando sobre a importância daquele que está no mau caminho, quando a gente consegue advertir e tirar a pessoa daquele caminho errado que ela estava indo. Naquilo a gente vai cobrir, né, uma multidão de pecados, e a gente está fazendo algo muito importante para o reino. Então a gente vai entrar nos conselhos aí para a leitura. Primeiro é que a carta de Tiago, ela tem um estilo que a gente chama de livros de sabedoria. A gente já estudou sobre isso quando a gente estudou Provérbios, que são esses ditados, né, de sabedoria, esses ensinos curtos. Então, Tiago vai lembrar essa sabedoria que a gente lê lá em Provérbios, mas também misturada com os ensinos de Jesus. Então, ele vai trazer também alguns ensinos, igual esse, por exemplo, que eu trouxe agora. Falei, nossa, Tiago ensinou isso, que a gente não pode olhar para alguma coisa e pensar, cara, eu vou fazer tal coisa. Eu falei, igual Jesus ensinou naquela parábola. Então, muitos ensinos dele, esses ensinos de sabedoria, eles estão ligados com aquilo que Jesus ensinou. Você vai ler Tiago e vai falar, nossa, Jesus falou sobre isso. Só que, apesar dele ter esses ditados, não é uma lista solta. Não é igual Provérbios, que é uma coletânea. Tem um tom de sermão, tem um tom pastoral, né? Um tom geral, que você olha a carta inteira. Então não é uma carta que tem vários pequenos ditados, não. Como se fosse um sermão geral que está te chamando a mudar o seu estilo de viver. Aí ele vai usar alguns recursos de comunicação interessantes, que é até usados também pelos judeus, né? Como eu falei para eles, ele era um judeu cristão, falando para judeus cristãos. A primeira coisa que você vai notar no livro, ele, mesmo sendo um livro curto, 15 vezes ele fala irmãos ou meus amados irmãos. Então ele está gerando essa proximidade, como se o pastor Harold, ele vai falar com carinho antes da lapada, né? Meu querido irmão, aceite essa dificuldade aí que você está passando. Fica alegre, Laís, por essa provação que você está passando, minha querida irmã. Porque isso vai produzir em você isso, isso e isso. Eu até vontade de falar alegre. Alegre, sim. Eu tenho vontade de falar Jesus. Não é ô desviado, se alegra, né? Ô desviado, seu incrédulo, sua incrédula. Fica alegre, não, é meu querido irmão. Fica alegre. Parece o pastor falando. Eu acho, pastor, lembra Tiago, né?
Então, meu amado irmão, e aí ele traz aquela orientação. Ele usa também algumas perguntas retóricas para provocar que você reflita sobre aquele tema. Olha que interessante, lá em Tiago, por exemplo, capítulo 2, vai ver que ele vai usar muito esse recurso. Do 3 ao 7, ele vai falar assim: se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fica em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde põe os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Então ele vai fazer muitas essas perguntas que... esse até o 7, né? 2 do 3 ao 7, isso. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Então ele vai fazendo essas perguntas para você poder refletir, né? Você está desprezando o pobre e tratando assim o rico, mas não é o rico que te leva para o tribunal, não é o rico que oprime. Então ele vai fazendo essas perguntas que nos fazem refletir sobre aquele ensino. Oi? Eu creio que sim, eu entendo que sim, de Cristo, né? Porque são eles, eram os ricos da época, né? Que difamavam até hoje, gente. É bem mais fácil a gente encontrar, bem mais comum, cristãos mais de baixa condição do que eu falo assim, porque às vezes a gente está assim. Eu já trabalho em hospital há 15 anos. Nós temos as pessoas que são mais, os médicos, né? Os cirurgiões. Como é mais difícil encontrar cristãos entre os ricos? É bem mais fácil a gente encontrar, porque Deus, a palavra é bem clara, Ele escolheu realmente revelar ao simples, ao humilde, e às vezes aquele que é rico, ele se orgulha na sua própria riqueza, né? Ele tem confiança em si, e aí, como é mais difícil, não é que ele não vai encontrar o caminho, mas quem transita entre lugares mais humildes e lugares de pessoas muito mais ricas, eu não sei se é só comigo, se vocês notam isso, é muito mais difícil você encontrar um cristão na alta sociedade. Não que não exista, existem muitos. É quem tem poder. Sim. Geralmente poder econômico é o governo, geralmente. E essa pessoa não sente... Às vezes acha que o que não tem você pode pisar, na grande maioria das vezes. Sim. E você se apega, né, a esse poder. Você crê que aquilo vem de você. Então tudo que você conquistou é por você, e aí você não dá glória ao Senhor. É mais complicado. Ele também usa, que é um recurso que a gente vê em outros livros, esse interlocutor imaginário para dar força ao argumento. Então, ele está escrevendo uma carta, mas tem hora que ele fala como se alguém tivesse feito alguma pergunta, ou como se alguém tivesse trazido algum questionamento. Por exemplo, para vocês entenderem melhor, lá em Tiago 2, do 18 ao 20, ele fala assim, mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Só aí a gente já consegue explicar. Então ele já traz esse interlocutor. Paulo faz um pouco isso também, né? Por isso que é uma característica da maneira de explicar dos judeus. Eu falo alguma coisa, eu já imagino. Mas alguém vai dizer... Você tem fé e eu tenho obras, aí ele já explica. Então ele vai debatendo com essa pessoa que não é uma pessoa específica, só para já trazer os argumentos que provavelmente alguém vai perguntar, para ele já responder. O foco dele é na comunidade. A carta não é somente sobre piedade pessoal. Eu achei interessante ler isso no livro do Gordon, porque eu pelo menos li o livro de Tiago, muito assim, o que eu tenho que aplicar na minha vida? Então eu tenho que controlar a minha língua, eu tenho que tomar cuidado para não confiar na riqueza, eu tenho que ter fé, eu tenho que ter alegria na aprovação, eu.
Mas Tiago, ele está falando muito mais sobre uma comunidade saudável. Então ele fala assim, você tem que fazer o bom uso da língua para que a gente tenha um corpo saudável. Então você não pode desprezar o pobre e colocar o rico, para que a gente tenha uma comunidade saudável. Então a gente tem que ler mais com essa visão ampla, que ele está preocupado não é só como você. É claro que a comunidade é feita de pessoas individuais, que cada um vai tomar cuidado e no fim a gente vai ter um todo saudável. Mas ele está falando muito mais para a saúde da igreja, para a comunidade como um todo. Então o alvo é que cada um viva a sua responsabilidade, mas pensando no bem coletivo. Então por que eu não uso a minha sabedoria de forma mundana, pisando no outro? Porque eu quero o bem-estar da minha igreja. Então eu vou falar de forma mansa, para que a Laís vai falar de forma mansa comigo, por mais que ela saiba, para que ela não venha me ferir e a gente possa viver essa vida de forma saudável. Então o Tiago está tendo essa preocupação. Não é só sobre a Janina, é sobre o corpo de Cristo, é sobre todos nós. Por que a gente tem que agir assim? Por que a minha língua ela tem que ser bênção e não maldição? Para que a gente possa viver de forma saudável, como Cristo quer. E Cristo, desde lá de Gênesis, a gente vê que a preocupação do Senhor é conosco, né? É o Pai Nosso, não é o meu Pai. Então é a comunidade, são as bodas, é o relacionamento, é estarmos juntos. E aí a gente vai ver que Tiago também é sobre isso. Tome cuidado com o que você fala, tome cuidado com a maneira como você vive, mas não só por você, mas para que todos nós possamos viver aquilo que o Evangelho tem para nós. Outra coisa, esse contraste entre rico e pobre, acho que a gente já falou bastante sobre isso, que os pobres eles são exaltados por Deus e eles são chamados a perseverar, porque eles estão vivendo uma condição difícil aqui, mas aí Tiago vai falar sobre várias coisas que estão guardadas realmente para aqueles que são mais simples, que o Senhor ele realmente se preocupa, né, com o pobre. Já os ricos, eles são repreendidos pela arrogância e pela exploração do pobre que estava acontecendo. E o problema não é a riqueza em si, mas é o abuso e essa falta de compaixão. E a carta deixa claro que nessa coisa entre rico, arrogante e pobre, né, explorado, Deus ele está do lado dos humildes, ele rejeita a injustiça. A gente vai ver isso em outras cartas também. Se você oprime seu empregado e seu empregado ele ora a Deus, você está ali dando um salário injusto, você está retendo o pagamento dele, e ele ora a Deus, Senhor, o Senhor está vendo a injustiça e tal, o Senhor vai escutar a oração dele, e aí, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, né? A gente tem que tratar bem o pobre realmente, a gente tem que cuidar, é a verdadeira religião. Tiago vai dizer, você cuidar do órfão e da viúva. Pode passar, deixa eu ver se esse é o último. Esse é o último. Então, de forma assim, geral, né? Tiago vai mostrar que a verdadeira fé, ela não é teórica. Ela é demonstrada no dia a dia, ela é visível. Quem tem fé, você consegue ver pelo fruto. É a maneira como a gente conhece até um falso profeta ou um verdadeiro. Quem vive a fé e quem não vê, você reconhece pelo fruto, pelo que a pessoa vive no dia a dia. Então, Tiago vai dizer que a gente conhece aquele que tem fé verdadeira pela maneira que ele executa suas obras de justiça, pelo cuidado que ele tem com os necessitados, pela maneira como ele domina sua língua, pela paciência que ele demonstra quando é provado, pela busca que ele faz da sabedoria que vem do alto e não da sabedoria do mundo, e pela ativa construção que essa pessoa faz de uma comunidade que seja marcada pela paz de Deus, né, e pelo amor uns aos outros. Aí eu vou pausar o vídeo para ele não ficar muito longo, mas aí para a gente poder ver se tem alguma dúvida, discutir, que essa parte aí é só para quem está ao vivo.